Graças a Deus. Eu gostaria que você que acompanha a terapia do amor em seu lar, e você tem aí o seu marido, sua esposa, que você chamasse o seu marido, ou o Senhor chamasse a sua esposa aí para participar da terapia do amor. Também eu gostaria que você que conhece uma irmã, uma sobrinha, o filho, alguém que tem problema no casamento, então que você também ligue para esta pessoa, mande uma mensagem para que esta pessoa também acompanhe a terapia do amor, porque com certeza o Espírito Santo irá abençoar grandemente tanto você como essa pessoa que você irá convidar para participar da terapia do amor. Nós vamos agora fazer a oração de quebra de maldição. Se você está aí com o marido, com a esposa, chegue perto da TV, chegue perto do computador ou perto do rádio, chegue perto, feche os seus olhos, por favor, não precisa ficar de mãos dadas agora, o casal não há necessidade de ficar de mãos dadas. Chegue perto da sua TV ou do computador, do celular ou ainda do rádio. Nós vamos agora fazer a oração da quebra da maldição, tanto no que se refere aos casais, como também no que se refere aos solteiros, às pessoas viúvas, divorciadas, separadas. Você que é uma pessoa sozinha, vamos fazer essa oração da quebra da maldição. Feche os seus olhos, por favor, por gentileza. Isso, feche os seus olhos, fique em silêncio um pouco. Em o nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração diante do Senhor nesse instante, e nós repreendemos todo espírito que causa a maldição na vida dessa pessoa. Você que faz a esposa ter mágoa no que se refere ao marido, você que faz o marido ter mágoa da esposa, você que faz com que o marido tenha nojo da esposa, sinta repugnância, tenha rejeição, você faz o marido sentir um cheiro ruim que não existe na esposa, você faz a esposa sentir um cheiro ruim que não existe no marido, mesmo o marido se banhando, mesmo o marido se perfumando, mesmo a esposa se banhando, mesmo a esposa se perfumando, você é espírito do inferno, você age dentro da esposa, você age dentro do marido, para causar a separação, para causar a destruição conjugal, para causar a separação. O espírito que está aí, eu repreendo você, eu arranco você de dentro dessa pessoa, eu tiro você de dentro dessa esposa, eu tiro você de dentro desse marido. O espírito da separação, o espírito que coloca a frigidez na esposa, o espírito da impotência que age colocando a impotência no marido, seja amarrado. Você está proibido de agir no marido, proibido de agir na esposa, proibido de continuar colocando a maldição no casal. Eu repreendo você, espírito da separação, espírito destruidor de casamento, espírito destruidor de família, seja amarrado. Você que está nessa pessoa que é solteira, você que está nessa pessoa que é sozinha, você que está nessa pessoa que não ama e não consegue ser amada, não é amada e não consegue amar, o espírito que segura, prende essa pessoa na solidão, prende essa pessoa numa vida de viver só. Você coloca traumas dentro dela, você faz ela se achar feia, você faz ela achar que ela não tem valor, você faz ela ver apenas os defeitos dela, você mente na cabeça dela que ela nunca irá amar, você mente na cabeça dessa pessoa que ela nunca será amada, você mente na cabeça dela que ela nunca terá um casamento, que ela nunca terá uma família.
seja amarrado. Espírito que age na vida dessa pessoa que está só, espírito da solidão, espírito que aprisiona essa pessoa na solidão, eu repreendo você, eu arranco você daí. Você coloca doenças na esposa, para que ela esteja sempre indisposta intimamente. Você coloca doenças no marido, para que ele esteja sempre indisposto intimamente. Você coloca doenças no casal, a parte íntima não existe, a parte íntima está morta dentro desse casal. Eu repreendo você, espírito da doença, espírito da depressão, que faz a esposa perder a alegria de ser casada, perder a alegria de se arrumar, que faz o marido perder a alegria de se arrumar. Eu repreendo você, espírito maldito. Coloque as mãos na sua cabeça agora, por favor. Coloque as duas mãos na cabeça. Feche os seus olhos um minutinho. Quando eu falar em nome de Jesus, sai, você joga as mãos para o alto. Coloque as mãos na sua cabeça um instante. Feche os seus olhos. Pense em todos os problemas que você tem na sua vida amorosa, conjugal, na sua vida sentimental. Pense nesses problemas. Fique em silêncio só mais um minuto, por gentileza. Em nome de Jesus, eu repreendo você. As mãos dela simbolizam as mãos de Jesus. As mãos dela simbolizam as mãos do Senhor Jesus, para arrancar você. Em nome de Jesus, eu arranco você, espírito da solidão. Eu arranco você, espírito da separação. Eu arranco você, espírito do vício, espírito da promiscuidade, espírito do pecado. Você que está nesse homem, você faz ele sentir atração por tudo que é mulher, mas da esposa dele ele tem nojo. Você faz ela sentir atração por tudo que é homem, mas do marido dela ela tem nojo. O espírito da separação, o espírito do pecado, o espírito do vício, o espírito da doença e todo o mal que age, atrapalhando o casamento, atrapalhando a vida amorosa. Agora todos digam com bastante fé, por favor. Diga assim: em nome de Jesus, todo mal da minha vida amorosa, sentimental, use a sua fé agora e diga: em nome de Jesus, saia e vá para o inferno e nunca mais volte. Agora coloque as mãos no seu coração e determine que você está livre. Ó Deus, eu determino que essa pessoa está livre. Ela está livre. Essa pessoa que é solteira, divorciada, separada, desquitada, essa pessoa que está sozinha, eu determino que ela está livre. A maldição já foi quebrada, a maldição já foi tirada. Seja livre. Os casais, namorados, noivos, amaziados, marido e mulher, em o nome de Jesus, a maldição ela foi quebrada, a maldição ela foi tirada do seu casamento, da sua vida amorosa, do seu relacionamento, do seu namoro, da sua vida amorosa. Toda maldição ela foi quebrada, toda maldição ela foi quebrada. Em o nome do Senhor Jesus, a maldição que tinha na sua vida, ela foi quebrada. Agora receba a libertação, receba a paz. Pode receber a paz, pode receber a libertação agora. Em o nome do Senhor Jesus, nós determinamos isso, que haja a libertação, que haja o livramento. Eu determino você agora curado, todos curados, livres, libertos, e que a bênção de Deus esteja agora na tua vida amorosa e no teu casamento. Nós abençoamos a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E os que creem digam assim seja, e diga graças a Deus.
Amém. Pode sentar um pouquinho, por favor. Bom, nós queremos falar hoje sobre a importância de você buscar tudo o que você quer em Deus. Isso é inteligente. Buscar tudo o que você quer e tudo o que você precisa em Deus. Em Deus. Porque Deus, Ele é provedor de absolutamente tudo. Deus é provedor de absolutamente tudo. O texto sagrado de Provérbios 8, versículo 17, diz assim, olha só, Deus falando através de Salomão: eu amo aos que me amam, eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão, e os que cedo me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, ó. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e justiça. Então nós observamos, Suzana, que absolutamente tudo o que uma pessoa necessita vem de Deus. Tudo que uma pessoa necessita vem de Deus, tudo. Se a pessoa necessita bens que não são duráveis, então a pessoa necessita de um trabalho, a pessoa necessita de um emprego, a pessoa necessita ter uma empresa, a pessoa necessita de um carro. São bens que não duram para sempre, né? São bens que não duram para sempre, mas são coisas que a pessoa necessita: um emprego, uma empresa, um trabalho, um carro, uma casa para morar, quer dizer, prosperidade, dinheiro. Esse tipo de bens, de riqueza, vem de Deus, mas muito mais do que isso, diz assim o versículo 18, vou ler novamente: riquezas e honra. Então, riquezas pode incluir todo tipo de riqueza. Aqui você pode incluir a riqueza da saúde, a riqueza de um casamento feliz, a riqueza da paz, a riqueza da salvação, riquezas da vida econômica. Então a pessoa ter riqueza economicamente falando, a pessoa ter muito dinheiro, riquezas. Fora as riquezas, a honra é algo que se conquista. A pessoa ser honrada é algo que ela se conquista. Riquezas e honra estão comigo, assim como, olha bem, assim como os bens duráveis e a justiça. Bens duráveis. Então, bens duráveis é a salvação da alma, é o fato da pessoa ter o Espírito Santo, é o fato da pessoa ter consciência de ter Deus, para que o casamento seja um casamento edificado, para que o casamento, o relacionamento, seja um relacionamento o casamento que seja para sempre, porque nós vemos nos casamentos que existem as juras de amor, né? Então tem pessoas que perguntam: você jura estar com ela na alegria e na tristeza, estar com ela na alegria e na dor, estar com ela, enfim, todos os dias da sua vida? E a pessoa tem cerimônias de casamento que a pessoa fala que jura, tanto a mulher como o homem, mas tudo isso são coisas que não são reais, não é real. Na sua maioria, o casamento de uma pessoa, na sua maioria, dura muito pouco. Nós temos visto isso em todos os lugares. O casamento dura muito pouco. Tem casamento que dura 6 meses, até menos. Tem casamentos que duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Olha lá quando chega aos 7 anos e logo se destrói.
Por quê? Porque dentro do relacionamento, a pessoa não encontrou os bens duráveis. Os bens duráveis. E por que a pessoa não encontrou os bens duráveis? Porque a pessoa, ela anula o que Deus fala no versículo 18 no final, ela anula a justiça. Então a pessoa, ela quer ser feliz para sempre, ela quer ter um relacionamento para sempre, mas ela não pratica, porque Deus, riquezas e honras estão comigo, assim como bens duráveis e a justiça. Então Deus, ele é justo, e para que ele consiga fazer com que o relacionamento seja um relacionamento que dure para sempre, a pessoa tem que ter consciência de viver dentro da justiça, não justiça humana, também da justiça humana, mas dentro da justiça de Deus, né? Deus, ele deixa muito claro nesses 2 versículos a forma como ele deseja se relacionar com a pessoa e a forma como ele abençoa a pessoa que se relaciona com ele, porque ele fala, eu amo os que me amam, é uma condição, eu amo os que me amam, né? E os que cedo me buscam, me acham, são outras 2 condições, cedo me buscam, me acham, riquezas e honras estão comigo, quer dizer, o que eu quero, o que eu desejo para a minha vida, para o meu relacionamento, está com Deus, mas para que eu receba isso, eu tenho que me relacionar com Ele, eu tenho que amá-lo, e amar significa respeitar a pessoa que eu amo. Então, se eu estou dizendo que eu amo, mas eu amo Deus, mas eu respeito as leis de Deus, eu respeito as ordens de Deus, eu obedeço às condições de Deus, então eu conquisto riquezas e a honra de um relacionamento duradouro, porque um relacionamento duradouro é uma honra. É uma honra você ter uma família estruturada, é uma honra para quem olha e vê, poxa, que família estruturada, que família de Deus, né? As pessoas normalmente admiram os pastores, falam, ai, que casal admirável. É uma honra isso, mas não é uma honra que vem de nós, vem pela forma como nós nos relacionamos com Deus. Vamos ler novamente o versículo 17, Provérbios 8, 17. Eu amo, quer dizer, Deus ama aos que me amam, tá? Então, Deus ama aos que amam Ele. Está lá em João 3,16, né? João 3,16 diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então tem pessoas que pensam assim, Deus deu o Filho dele para salvar toda a humanidade, e não é uma realidade, não é uma realidade. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aí vem a condição, para que todo aquele que nele crê, não acredita, é crê, acredita ou acreditar em Jesus, em Deus, é acreditar que Ele existe, acreditar que Ele tem poder. A pessoa acredita que Ele é grande, que Ele tem poder, mas não obedece Ele, não obedece, isso é acreditar em Jesus. Crer em Jesus é reconhecê-lo como Senhor, então a pessoa passa a obedecer, passa a amar. Então, deixa eu completar o pensamento. Então, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quer dizer, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou ao mundo e deu seu Filho Jesus. Agora, para que a pessoa tenha vida eterna, ela tem que crer em Jesus, que significa reconhecê-lo como Senhor, ela se coloca como serva e obedece. Aqui também está mostrando a seguinte, eu amo, pode colocar por gentileza, aos que me amam. Quer dizer, Deus, Ele ama, todo ser humano ama, mas o amor no sentido de honrar, o amor no sentido de salvar, então não é para todo mundo. Eu amo aos que me amam. Então, se eu quero que Deus me ame, eu tenho que amar a Ele. Eu amo aos que me amam. E os que cedo me buscam,
me acharão. Deixa eu ler logo novamente o versículo 18, que diz assim: riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Qual a lição que tiramos dessa passagem para a vida sentimental? Qual a lição que tiramos dessa passagem para a vida sentimental? Qual a lição, Suzana, que nós tiramos? Dá para a gente usar a primeira frase: eu amo os que me amam. O que nós vemos nos relacionamentos? A esposa ama, e às vezes o marido não ama. Então ela passa a ser a vítima. Ela passa a ser a vítima. Por quê? Porque ela ama e ele não ama. Então ela é aquela que acaba sempre se humilhando. Ela é aquela que acaba sempre dando o braço a torcer. Ela é aquela que sempre acaba engolindo seco, porque ele grita, porque ele berra, porque ele humilha, porque ele agride verbalmente, ele agride moralmente quando trai, ele agride fisicamente. Então ele agride e ela acaba sempre cedendo. Por quê? Porque ela é a parte que ama e ela percebe que o marido não ama. Então não está dentro do que é o relacionamento de uma pessoa com Deus. Deus ama quem o ama, Deus se entrega para quem se entrega, Deus se rende para quem se rende. Deus é para a pessoa o que a pessoa é para Ele. Assim é o relacionamento. Desculpa, Suzana, já deixa eu falar. Então, assim, nós atendemos muitos casais, o que a gente observa? Nós observamos que o lado que mais demonstra amar, o lado que mais ama e que mais demonstra amar é o lado que mais sofre. Eu falei da esposa, mas às vezes é o contrário. Às vezes o marido é louco pela esposa, ele ama loucamente a mulher dele. Então ela se dá o luxo de estufar o peito, se dá o luxo de se achar melhor do que ele. Ela se dá o direito de humilhá-lo, de esnobar. Ela esnoba ele. Por quê? Porque ele sempre deixa bem claro que ele é louco por ela incondicionalmente. Ele é louco por ela. Então ela se dá o direito de esnobar, gritar, humilhar e às vezes até de trair, porque a pessoa que é muito amada e ela não tem Deus, ela é muito amada e ela não tem Deus, o mal trabalha na cabeça dela o seguinte: você pode trair a tua esposa, ela é tão louca por você que ela vai te perdoar. Você pode trair o teu marido é tão louco por você que ele vai te perdoar. Então o mal sugere a infidelidade, o mal sugere o adultério, o mal sugere o que está escrito aqui embaixo no final do versículo 18, que a pessoa viva na injustiça, que ela cometa injustiça, de tanto que o outro mostra amar. E quando esse relacionamento acontece isso, marido, mulher, o marido não ama a mulher, maltrata, a mulher não ama o marido, maltrata, a pessoa está vivendo na injustiça. E como pode ela estar vivendo na injustiça e querer que Deus seja justo com ela? Se ela está vivendo na injustiça, ela está sendo injusta com o marido, ou o marido está sendo injusto com a esposa. Como pode ele querer a justiça de Deus, os bens duráveis, que é ser um homem honrado pela sua família, um homem respeitado pelos filhos, um homem respeitado na sociedade porque tem uma família estruturada? Como pode ele querer tudo isso que vem de Deus, se ele vive de forma injusta? A injustiça é a mentira. Então a pessoa mente para o marido, a mulher mente para o marido mente para a esposa. A injustiça é a mentira. A injustiça é o homem é desleal, a mulher é desleal. Quer dizer, é injustiça que um é leal e o outro é desleal. Então um é fiel e o outro é infiel. Um respeita e o outro não respeita. Tudo isso é injustiça. Então um é agressivo, grita, berra, agressão verbal, agressão moral ou física, e o outro não. Então, dentro da injustiça não se tem
o que Deus promete acima, porque Ele promete claramente riquezas, engloba tudo que nós já falamos. A riqueza envolve tudo, a riqueza financeira, a riqueza da paz, da alegria, da saúde, a riqueza principal, que é o batismo com o Espírito Santo, a salvação. Então, riquezas e honra, quer dizer, a pessoa que tem a riqueza da salvação, ela também é honrada por Deus, ela é honrada. Estão comigo, quer dizer, riquezas e honra estão em Deus, estão com Deus, assim como bens duráveis é aquilo que dura para sempre, e justiça, só que para a pessoa ter tudo isso, ela tem que pegar essa última palavra, ela tem que viver na justiça, ela tem que ser uma pessoa justa, não aos olhos dela, mas aos olhos de Deus, porque tem homem que trabalha, tem homem que sustenta a esposa, e ele se acha na justiça, uma vez que a esposa às vezes, dá um exemplo, a esposa doente, a esposa não pode ter a intimidade com ele, o ato sexual com ele, então ele acha que é justo que ele, casado, sustenta a esposa, ele é o provedor economicamente falando, então ele acha que é justo que ele tenha amantes, então ele acha que é justo isso. A esposa, às vezes, ela não tem carinho do marido, não tem atenção, não tem amor, então no trabalho tem um homem que dá carinho, no trabalho tem um homem que dá atenção, no trabalho tem um homem que é galanteador, que é romântico, e então ela se acha no direito, ela acha que é justo que ela traia o marido, já que o marido não dá carinho, já que o marido não dá atenção. Então a pessoa tem que saber o que é justiça aos olhos dela, que na sua maioria é injustiça, e a justiça aos olhos de Deus, porque a justiça aos olhos de Deus é que o homem seja fiel à mulher dele, custe o que custar. E a justiça aos olhos de Deus é que a esposa seja fiel ao marido dela, não importa se tem briga, se tem discussão, tem que se resolver o problema, mas não fugir dele, causando e buscando outros problemas piores, porque nós acompanhamos pessoas, o marido foi lá, traiu a mulher, engravidou outra mulher, pronto, agora ele não quer ficar com a esposa e fica com a amante, então os filhos que ele tinha com a esposa fica magoada, os filhos ficam revoltados, e aí ele vai, se envolve com outra mulher que engravida, que provavelmente vai acontecer a mesma coisa, ela vai acabar largando ele por um outro homem, ou ele vai acabar traindo essa também, arrumando outra, e aí vai, tantos filhos sem pai. Aí tudo que a pessoa vive, ela fala que é um inferno, estou vivendo um inferno, e ela culpa Deus. Porque Deus não olha para mim, Deus não me abençoa, Deus não tem misericórdia de mim, mas ela não olha para dentro dela, para os atos dela, que são atos injustos. Como que um Deus aos justo, olhos de Deus, como que um Deus justo vai coadunar com a injustiça? Ele não vai fazer, ele não vai cooperar com a injustiça. Ele ama, ele quer abençoar essa pessoa, mas para que ele abençoe a pessoa, existem condições também. A pessoa também tem que ser humilde, se voltar para Deus, para se consertar. O problema é que hoje as pessoas que estão nos acompanhando pela programação, o que acontece? Hoje as pessoas leem versículos da Bíblia soltos e elas acham lindo. Elas acham, até divulgam nas redes sociais, olha, Deus é contigo, o Senhor mandou dizer que é contigo. Então a pessoa fica, ela se prendendo a uma coisa, só coisa boa que está escrita ali, tipo, olha, Deus te ama, Jesus te ama, né? A frase da pessoa. Mas ela não lê a parte que diz assim, olha, Ele é justo. E para que a justiça dele aconteça na sua vida, você precisa buscar viver essa justiça. Aquela questão que a pessoa ouve, que é um engano, ela só ouve o que a minha esposa está falando, ela só ouve, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então a pessoa fica baseada só nisso, e em promessas de coisas grandes que vão acontecer, de profetas e profetisas, muitas das vezes malucos e até usados pelo diabo, de que Deus tem uma promessa, de que Deus tem isso, que Deus vai fazer aquilo, mas a pessoa não vê lá, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, marido tem que ser esposo de uma só mulher,
a mulher esposa de um só homem. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Olha só, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Quer dizer, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Então a pessoa só olha esse lado, que Deus é pai, que Deus é bom, mas ela não entende que ela tem que fazer a parte dela com Deus, porque tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. João 15, versículo 5, quero que você leia comigo. João 15, 5, o Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, olha bem, o que está escrito lá em Provérbios 8,17? Eu amo os que me amam. Olha o que Jesus Cristo fala em João 15, 5. Quem está em mim e eu nele, é como se estivesse lá em Provérbios, eu amo os que me amam. Quem está em mim e eu nele, apenas este, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muito fruto, quer ver? Eu já vou colocar para você ler comigo, bem rapidinho, Gálatas 5:22, o bom que já vai aparecer na sua tela, diz assim, lá em João a gente viu que quem está em Jesus e Jesus está nele, dá muito fruto. Então aí diz assim, mas o fruto do Espírito, quer dizer, o fruto de Jesus, estar em Jesus, Jesus na pessoa, pessoa em Jesus. Então, mas o fruto do Espírito é, o que você está lendo em casa? Amor. Vamos parar e deixa aí, pode até dividir a tela um pouquinho se quiser, mas olha só, amor. Então as pessoas dizem assim, Suzana, eu quero tanto amar, ou então quero a pessoa, tanto ser amada. eu quero tanto amar, ou então eu quero tanto ser amada, eu quero tanto amar, eu quero tanto ser amada. Tá bom, amar, amor. Então a pessoa tem que amar Deus para que Deus ame ela. Ela amando Deus e Deus amando ela, ela está em Jesus e Jesus nela. Então ela vai dar muito fruto. Qual fruto? Amor. Ela vai amar e ela será também amada. Ela vai amar e será amada. Isso em todos os sentidos. Ela vai amar a vida, então não vai ter depressão. Ela vai amar o marido vai amar ela. O esposo ama a esposa. A pessoa ama a Deus, ama as coisas de Deus, ama a fidelidade, porque o amor de Deus é um amor justo, amor dentro da justiça. Então é o amor que ama o que é certo, que ama o que é correto, que ama o que é bom, que ama o que é justo. Então se ela quer amar, ela é uma pessoa sozinha, não tem ninguém, ela quer amar e ser amada, então ela tem que estar em Jesus e Jesus nela. Então ela vai ter o amor. Outro fruto que está aí, gozo, quer dizer, alegria. Gozo é alegria. Gozo é alegria. Eu quero tanto ter alegria, eu quero tanto ser feliz, está aí, alegria. Depois, paz. Tem pessoas que dizem assim, eu daria tudo para ter 1 minuto de paz. 1 minuto de paz. Tem gente que em casa fica quase louca, ela dá graças a Deus quando ela tem que ir para a rua, porque dentro de casa é um inferno, ela não tem 1 minuto de paz. Então a pessoa fala assim, eu queria tanto ter paz. Então a paz externa dentro de casa só existe quando existe a paz dentro, a paz interior. Então paz, aí vem longanimidade, benignidade, bondade. Quer dizer, longanimidade, o que é a pessoa longânima? É a pessoa que não se irrita com facilidade. Então aquela mulher que tem paciência, aquele homem que tem paciência, longanimidade. Benignidade, a pessoa é benigna. Bondade, eu quero tanto um bom marido, quero tanto uma boa esposa, ou então eu quero tanto ser um bom marido, ou quero ser uma boa esposa. Bondade, a pessoa tem que estar em Jesus. A fé, mansidão, que tem tudo a ver com a pessoa ser longânima. Mansidão e temperança, quer dizer, o equilíbrio. Temperança é o equilíbrio que falta em muitas mulheres que são desequilibradas, que falta em muitos homens que são desequilibrados. Então, voltando em João 15, 5, o Senhor Jesus, ele encerra o versículo dizendo, sem mim nada podeis fazer. Começando do começo do ensino, qual é a lição que a gente tira disso? É a seguinte, que sem Deus a pessoa pode até fazer, ter
ou ser. Fazer, ter ou ser. Mas tudo que ela venha fazer não será para a alegria dela, tudo que ela venha ter ou ser não será para a alegria. Exemplo, que ela faça faculdade, se torne uma pessoa intelectual, mas aquilo ali não vai completá-la. Que ela tenha muito dinheiro, mas aquilo ali não irá completá-la. O que ela pode ter, fazer ou ser, ele conseguiu se tornar um homem casado, ela conseguiu se tornar uma mulher casada, conseguiu constituir um casamento, mas sem Jesus, sem amar a Deus, sem ter esse compromisso com Deus, ela nunca se realizará, nunca se realizará. E nunca vai ser completo, né? Porque por mais que os dois se amem, se respeitem, se gostem, estejam juntos, queiram viver uma vida juntos, façam juras de amor, não, eu prometo que eu vou ter paciência, que eu vou ter carinho, que eu vou ter afeto, que eu vou cuidar de você. Então, são muitas as promessas, mas a pessoa não consegue cumprir isso, não consegue fazer esse círculo ser fechadinho, porque está faltando Deus mesmo, né? A pessoa precisa ter um relacionamento com Deus para que ela alcance todos esses adjetivos que ela procura, tanto na pessoa, e ela venha ter nela também. O segredo é simples, o segredo é você ter vida com Deus. Quem tem vida com Deus, perdoa, é fiel, ama. Quem tem vida com Deus, tem a direção do Espírito Santo. Quem tem vida com Deus, tem a força de Deus, o poder de Deus. E o homem que está bem com Deus, como nós sempre explicamos, ele acha a esposa dele linda, ele ama a esposa dele, porque ele está bem com Deus. E a mulher que está bem com Deus, que tem vida com Deus, ela ama o marido, ela acha o marido lindo, né? Pode ser um carequinha, pode ser um barrigudinho, pode. Se a pessoa está mal com Deus, a esposa mal com Deus, eu odeio esse careca, esse barrigudo, e a pessoa fica dentro com ódio e vendo os defeitos. Se a pessoa está bem com Deus, o meu barrigudinho, meu carequinha, e é sincero, porque ela ama o marido barrigudinho, carequinha, ela ama o marido que tem um narigão, ela ama o marido que, sei lá, ela não vê os defeitos. A pessoa que ama, não ama o corpo. Ela tolera, né? Ela tolera, como Paulo diz, o que depender de vós tem de paz com todos. Então, ela tem paz, porque ela está dentro de um relacionamento que mesmo... Ela não é casada com uma pessoa perfeita. Ela não vai encontrar um homem perfeito, nem um homem vai encontrar uma mulher perfeita, sem defeitos. Ela pode ser boazinha naquele momento, mas vai ter um instante que ela vai estar chata. Ela pode ser paciente, mas vai ter um dia que ela vai acordar azeda, vai estar impaciente. Mas o amor que vem de Deus, que não é um sentimento como o mundo traz, o amor que vem de Deus faz com que ele tenha paciência, com que ele tolere, que ele busque a paz. Deixa para lá, hoje ela não está de bom humor, hoje ele não está de bom humor, ele está com um problema. E aí tudo vai se encaixando, né? Porque existe a humanidade de cada um, né? Sim. Então, nós não estamos falando que quem é de Deus é perfeito. Quem é de Deus também tem a humanidade, quem é de Deus também tem seus defeitos. Enfim, mas as pessoas que têm vida com Deus, elas conseguem ter vida em todos os sentidos. E é importante você pensar nisso, porque nós estamos vivendo momentos difíceis. E nós acreditamos que estamos vivendo os últimos dias. Nós acreditamos que Jesus está voltando. Nós acreditamos no fim do mundo. É isso mesmo, nós acreditamos nisso. E mesmo que Jesus não volte agora, quando uma pessoa morre, Jesus voltou para ela. E depois da morte é vida eterna com Deus, ou então a pessoa vai para o fogo eterno. E você tem que tomar uma decisão. Você que se afastou de Deus, você que nunca esteve com Deus, então você deve tomar a decisão de se lançar no altar, se entregar no altar. Você que nunca esteve com Deus, você que saiu, se afastou, você deve tomar a decisão de voltar a estar no altar. Você deve tomar a decisão de ter vida com Deus. Estar no altar é estar dentro da vontade de Deus, e é essa decisão que você deve tomar, tá bom? Porque amanhã
pode ser tarde demais. Eu tenho aqui comigo o Carlos, minha esposa, para passar para cá, e a Elza. Pode vir aqui, por favor, um casal que está aqui na terapia do amor, para falar. Pode segurar aqui o microfone. Vem um pouquinho mais para cá, para a gente, vocês poderem aparecer naquela câmera lá. Pode vir mais para cá. Isso. Bom, Elza e Carlos, né? Sim. Elza, como é que era a sua vida antes de chegar até o Senhor Jesus, antes da terapia do amor? Eu morava com os meus pais, então, só que eu via muita briga, mas eu não, até então não tinha entendimento, porque eu era menor de idade até os 13 anos. Daí, como meu pai tinha uma família e tinha outros filhos por parte dele, então eles me ajudaram a vir para a cidade grande, que a gente morava no interior. Então, aqui eu comecei a conhecer como era, e meu pai permitiu eu morar com eles. Então, a minha mente foi se abrindo. Então, só que até então, eles brigavam muito, meu pai e minha mãe, e eu não queria aquela vida para mim. Mesmo eu sendo de menor, eu queria uma mudança de vida em tudo, no financeiro, na vida amorosa. Não queria um casamento semelhante ao do teu pai e tua mãe. Isso. Haviam agressões físicas também? Não, mas eram não, agressões de palavras? Mais de palavras, e não tinha amor. E meu pai também tinha muita amante, né? Então, eu creio que isso fazia com que ele não fosse um bom pai dentro de casa. Mas eu me lembro também dos momentos bons. Então, aos 13 anos, eu saí, vim morar com meus irmãos, então aqui eu comecei a ter minha vida também, né, com eles. E uma das minhas irmãs dizia muito assim, vai estudar, porque homem é hoje, não é amanhã, quando começava a namorar, né? Então, eu cresci com isso na minha mente, que até então, aos 20 anos, eu tive um relacionamento que durou 5 anos, e que aquilo que ela falava, homem não é hoje, não é amanhã, ficou na minha mente e eu não tratava ele com respeito, na época. Então, havia um ditado que, como é que é? Homem hoje... Homem vai estudar, né? Porque tem que ter a vida financeira independente, para não depender de ninguém, e nem de marido também. Aí, nisso, fez com que, na minha mente, eu não sabia tratá-lo como deveria. Na época, né? Que chegou até a separação. Nós vivemos até 5 anos. Viveu 5 anos. Então, você teve um relacionamento onde você viveu 5 anos e aí deu errado. Deu errado. O que aconteceu no antigo relacionamento? Tinha muitas brigas. O que aconteceu com minha mãe e com meu pai estava acontecendo nesse relacionamento, que houve até agressão física também. E eu era que era mais agressiva, por conta das coisas que ele fazia, né? Mas é porque eu não sabia lidar, porque eu não conhecia Deus. Agora, o mesmo que acontecia com seu pai e com sua mãe, então as brigas passaram a acontecer também no teu relacionamento. Passou. E eu não tinha paciência, eu não sabia como agir no relacionamento, até que eu também fui embora. Separou. Me separei. Nesse relacionamento anterior, houve traição também? Não. Não, nem sua nem dele? Não, senhor. Eram as brigas? Só brigas. Ele saía, às vezes chegava no outro dia, mas eu sabia que não era nada de traição. Ok. E eu não tinha paciência. Certo. Com ele. Chegou, antes de falar com o seu marido, com o Carlos, chegou a ter alguma fase da sua vida que você chegou a ter na cabeça o seguinte: eu não vou conseguir ser feliz no amor, eu nunca vou conseguir ser feliz no amor. Chegou a ter esse tipo de pensamento? Cheguei a ter, e também eu tinha medo de me envolver, porque como eu tinha sofrido muito, né? Eu não sabia como a outra pessoa ia ser comigo. Então, eu ficava me resguardando, cheia de complexos de inferioridade, para não chegar perto. E a pessoa que fosse chegando perto de mim, eu tinha uma retaguarda que eu não permitia. Eu era muito dura, porque eu não queria sofrer. Ficou com trauma, então, Isso. também. A gente observa, Suzana, o seguinte, que a Elza, primeiro ela tinha na cabeça o seguinte: eu nunca vou querer passar pelo que meu pai e minha mãe eles passam. 90% das pessoas têm o mesmo pensamento. O pai é alcoólatra, o filho pensa assim: eu não vou beber que nem meu pai bebe. O pai agride a mãe, o filho pensa assim: quando eu casar, eu nunca vou agredir minha esposa. E o que a gente observa depois? Que o filho casa e também se torna um alcoólatra, também trai, e também agride a mãe. A filha vê a mãe sofrendo e pensa: jamais vou casar com um homem que faça comigo o que o meu pai faz com a minha mãe. Que nem ela.
Ela não queria viver o que os pais viveram, mas quando ela casou, foram 5 anos de problemas, aonde ela também teve problemas de agressão verbal, houve a separação e ainda criou uma ferida, né? Criou um trauma, porque fez com que ela ficasse com medo de tentar um novo relacionamento. E com uma frase, uma única frase, deslanchou tudo aquilo que ela temia. Quer dizer, olha, o homem hoje, amanhã não é homem, então é melhor você se garantir. Isso resume o que ela viveu. Resume o que ela viveu. Aquilo que ela temia, que ela via no relacionamento do pai e da mãe, e que ela não queria para ela carregou numa frase. Uma simples frase. O homem é hoje homem, amanhã não é homem. Então, você não tem segurança. Não entra de cabeça nesse relacionamento, porque você vai se dar mal. E aí você carregou isso. Carregando isso, nenhum relacionamento ia dar certo. E é o que muita gente passa. Carlos, e você? O que aconteceu no teu relacionamento? O que aconteceu no teu passado? No meu passado, a minha mãe solteira, de 3 filhos, 2 mulheres e eu só de homem, né? Então, vivendo aquela situação com a minha mãe, eu achava que eu não precisava ter relacionamento. Então, fui crescendo, visando a minha vida profissional, estudo. Aí, quando eu iniciei o meu primeiro relacionamento, minha mãe entrou no meio. Minha mãe dava sempre pitaco. E nessa história, acabei me casando e minha mãe entrou no meio também do casamento. Fala um pouquinho, porque isso pode ajudar outros casais. Como assim sua mãe entrou no meio? Ela interferia, ela falava, ela se metia, desculpa a expressão. Ela interferia, porque mesmo casado na época, minha mãe dizia, não, mas meu filho tem que ter a vida dele de solteiro ainda. Então, eu saía às noites, eu deixava a minha esposa e saía de acordo com o que a minha mãe falava. A minha mãe, tanto que a minha esposa ia até na casa da minha mãe falar com ela, na época, ela dizia, não, ele é homem, ele pode sair. Então, eu saía às noites, eu não ficava em casa, muitas vezes, saía com os amigos, e assim foi indo, foi desgastando. Traía a tua esposa? Não traía, só com os amigos, na balada, num pagode, e sempre, de acordo com a minha mãe, dizia, olha, se não der certo, pode voltar, que a porta está aberta em casa. E assim foi indo 2, quase 3 anos, aí não deu certo, aí eu tive que separar, teve brigas, muita briga. Chegou a ter agressão física? Chegou. Ok. Chegou. A gente se agrediu, a gente teve uma discussão, porque minha mãe se metia muito no nosso relacionamento. A mesma frase, mesmo Os sentido. dois tinham uma frase. Os dois tinham uma frase e praticamente com o mesmo significado. Porque ela, olha, não confia em homem. Hoje não é homem amanhã. Homem hoje não é homem amanhã. E ele pode viver a tua vida solteiro, que não tem problema. Se não der certo, você volta para casa que está tudo certo. Aberta. A porta está aberta. Pode falar. E é tão certo esse homem não é hoje e não é hoje e não é amanhã, que eu comecei a ver a vida financeira. Então, às vezes, ele estava de folga, ele ficava em casa, e eu saía para trabalhar, e não existia mais amor, já tinha se quebrado, né? Então, isso aí também foi que ocasionou para uma separação, porque não existe. Ele chegou a perguntar, você me ama ainda? Eu não sei, porque dentro de mim já estava quebrado. Então, eu metia minhas caras só para ganhar dinheiro. A realidade é que você não tem que ir pela cabeça de ninguém. O casamento é você e a pessoa. Você não pode ir pela cabeça da mãe, do pai, de um irmão, de uma irmã, do filho, da filha, para quem já tem filhos adultos. Você tem que ter consciência que o casamento é algo seu e tem que ser com a intenção de ser para sempre. De ser para sempre. Porque se os dois entram em uma tentativa para ver se vai dar certo, claro que vai dar errado. Não tenha dúvida nenhuma. E o que a palavra de Deus diz é exatamente isso. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os dois. Uma só pessoa. Uma só pessoa. Quer dizer... Não é os 4. Ele, a esposa, a sogra e o sogro. Ou os 6, né? A sogra e o sogro de um, a sogra e o sogro do outro, mas não. Deixará o pai e a mãe, tornar-se-ão uma só carne. É o marido e a mulher, ponto final. Fala, Carlos. Tanto, bispo, quando eu separei,
Eu voltei para casa da minha mãe. Pode colocar mais isso. Voltei para casa da minha mãe. Aí pronto. Aí foi de acordo com a mãe, solteiro, mulherada, noite. Meus amigos bateram uma capinha nas costas. Tá demais, hein? Era uma morena, uma loira, era uma branca. Minha mãe até perdi até as contas. E vício? Tinha vício também? Bebia. Bebia? Bebia tanto que eu sofri um acidente. Põe o microfone. Tanto que eu sofri Sofreu um acidente. Tem cicatriz até. Tem uma cicatriz. Só mulherada. De noite, sábado, domingo. Agora fala para mim assim com sinceridade, olhando nos meus olhos, Carlos. Mulherada era uma loira, uma morena, uma branca, uma negra, mulherada, bebida, noitada, amigo que não acabava mais. Uhum. E dentro do Carlos, como é que era? Vazio. Chegava em casa vazio, chegava em casa só para dormir, e no outro dia já era o dia de trabalhar. Então, era vazio. Havia um vazio dentro de você. Havia um vazio. Quer dizer que os vícios, a mulherada, os amigos não traduziram dentro de você a alegria, nem a paz. Nem a paz, bicho. Ok. Como é que foi a sua chegada até Jesus na Universal, a terapia do amor, como é que foi? Então, na época eu morava aqui em Recife, né? Aí, lá onde minha família estava, esse pessoal que falava essas coisas para mim. Então, quando eu me separei, eu fui para lá, para onde ele estava, que era até outro estado, na época. Aí, chegando lá, aí eu fui trabalhar, passei um bom tempo trabalhando, e uma colega de trabalho me convidou para ir à igreja, a primeira vez. Okay. Aí eu fui e comecei a conhecer, a me entregar para Deus. Aí foi quando eu priorizei buscar a minha salvação e o Espírito Santo. Tá, mesmo chegando na Universal, mesmo fazendo terapia, você aprendeu o certo. Você aprendeu primeiro cuidar de você dentro. Isso. Quer dizer, então você se tratou, você se curou. E você aprendeu que você tinha que investir em teu Espírito Santo. Isso. Você investiu. Investi em teu Espírito Santo. Quando eu me vi cicatrizada, né? Da vida amorosa, então eu comecei a me entregar mais para Deus, para as coisas de Deus, e até que um dia eu conheci o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo. Como é que foi esse dia para você, Elza? Bem, esse dia foi um dia de quarta-feira, né? Estava buscando, bem entregue, sem nada para me preocupar, e foi quando eu recebi. E deu aquela alegria, né? Aí que eu vejo muita gente falar também. Mas isso é uma coisa que é único. Dá vontade da gente sair abraçando todo mundo e sair falando quanto que existe Deus. Como é maravilhoso, isso, né? Como é maravilhoso Ele está dentro da gente e que vocês podem ter também. Ok. Carlos, e você chegou na igreja como? Foi como? Eu cheguei na igreja através do meu primo, que fazia a terapia. Ele me convidou, arrumar mais mulher. Como ele falou, me convidou. Na época, ele me convidou para a terapia, que ele via... ele sempre vinha, né? Como ele me convidou, eu fiz, hoje conhecer mais mulher, mais do que eu já conheço aqui fora. Eu disse, não, vamos lá, não vai conhecer mulher, não. Vamos lá, que tu vai ver o que é que vai acontecer. Aí eu comecei a vindo com ele, tudinho, mas sem compromisso, bispo. Não acontecia nada, isso não está acontecendo nada. Tá. E assim vazio. Enquanto você, durante o período, então, você veio na terapia e veio na igreja. Vinha na igreja. Mas você não tinha casado com Jesus. Não você tinha não casado. tinha compromisso. Não Aí tinha também compromisso. não mudou nada. Também não mudou nada. Quando que você acordou? Bispo, quando eu acordei foi 2 anos atrás. Que eu parei, eu disse, o que é que está acontecendo? Não acontece nada dentro de mim. Aí eu comecei a vir. Tanto o bispo falava assim, olha, venha conhecer as coisas de Deus, as coisas de Deus mais perto. Eu disse, isso não é para mim, não. Conhecer as coisas dele não é para mim, é para todo mundo aqui, menos para mim. Porque o passado que eu tinha, que eu fiz de errado, eu achava que Deus não se interessava por mim. Dizia, você não tinha valor aos olhos dele. Não tinha valor. Você achava isso? Bispo, toda vez que convidava, vinha conhecer as coisas de Deus, não é para mim. Tanto que eu cheguei a mudar de reunião. Aí eu deixei de vir de 6h30, de 9h30. O bispo, eu tenho certeza que o bispo não vem à noite, de 6 horas. Aí eu mudei de reunião, tanto que o bispo falava, era na quarta e no domingo. E eu me escondia. Quando terminava a busca, o bispo falava, vem conhecer as coisas de Deus. E o bispo já vai falar de novo, aquela mesma fase. Quer dizer que o convite para você ser de Deus,
O convite de você conhecer a Deus te incomodava. Me incomodava. Porque você tinha concepção pela vida errada e promíscua que você vivia, que você não era digno. Aí você tentou até fugir de reunião, achando que na outra reunião não iria falar isso. Eu achava que na outra reunião não ia ver. Eu deixei ele vir de 6h30. E de 9h30 De 9h30, começou a vir 18. Aí eu vou de noite, porque eu tenho certeza que o bispo não vai fazer a reunião. Quando eu estou aqui, Feio. o bispo entra para fazer a reunião e toca no assunto de noite, assim. Agora eu vou conhecer. Não E tem assim, para onde fugir. Eu não tenho para onde fugir. Aí entrei no grupo, não sabia o que era o batismo com o Espírito Santo, não sabia nada. Aí entrei, o obreiro cuidou de mim, me ensinou tudinho. Aí tem um certo ponto que foi quando eu entrei, com 3 meses começou a fogueira santa. Aí o pastor falou de novo. Quem não tiver o Espírito Santo, na fogueira santa, peça o Espírito Santo. Eu disse, será que Deus vai me dar o Espírito Santo? Que o passado ainda tinha. Sim. Aí eu disse, quando terminou a reunião das 6h30, que foi de 8 horas, o bispo deu um grito, o bispo estava ali sentado, nunca mais me esqueço, estava ali. O pastor estava aqui, na hora que o pastor ia saindo, eu disse, pastor! O pastor parou, disse, o que é que eu tenho para fazer para Deus descer na minha vida? Aí ele fez, faz o verdadeiro sacrifício. Na hora, bispo. Na hora ainda eu olhei assim, o pastor está de brincadeira. Como que o pastor disse, você faz o verdadeiro sacrifício e peça, eu quero receber o Espírito Santo. Eu disse, o pastor está de brincadeira. Desci assim. Eu disse, se desiludeu com um pastor, pediu para o Espírito Santo, que era a parte mais importante, e eu desci desiludido. Esse pastor manda pedir o Espírito Santo. Ele nem sabe o que está passando na minha cabeça, e o pastor me manda pedir o Espírito Santo. Aí eu fui-me embora, fiquei sentado, ficou aquela palavra, o Espírito Santo, Espírito Santo. Eu vou obedecer ao pastor, eu vou sacrificar. O bispo, quando eu passei com um sacrifício de um lado ou do outro, eu recebi o Espírito Santo. Meu Deus do céu, eu além de sair correndo, a primeira coisa, abracei o obreiro, eu disse, meu Deus. Cara, maravilhoso que o pastor falou, deu certo, rapaz, recebi o Espírito Santo. Aí eu vi Olha que legal isso aí. Tá vendo? Agora, olha que bacana. Ele obedeceu, na verdade, sem crer 100%. Esse contrariado, né? Porque assim, na cabeça dele, não, Deus não vai me perdoar. Mas eu fiz tanta coisa errada, Deus não vai me perdoar. Não, mas o pastor está falando, então eu vou obedecer. Ele obedeceu mesmo com essa dúvida, né? Por a importância de obedecer, Carlos. Maravilhoso que você falou, porque o obedecer, mesmo que a pessoa não creia ou tenha dúvidas, mas o obedecer, por isso que está escrito, poderoso é quem obedece. E essa pessoa que está assistindo agora, é o que ela tem que fazer. Às vezes ela está exatamente como o Carlos estava. Não, para mim não tem jeito. Eu já traí tantas vezes a minha mulher, eu já fiz tanta coisa errada, eu já traí tantas vezes o meu marido, eu já estou no 5º casamento. Não, para mim não vai dar certo, Deus não vai me perdoar. Ele vai, se tão somente ela obedecer. Não só o marido que traiu muitas vezes a mulher, ou quem está em muitos relacionamentos, mas até você que é uma prostituta, uma garota de programa, um travesti, um homossexual, um bandido, um criminoso, uma pessoa que serve aos encostos, não importa, Jesus, Ele ama você, e nós da Igreja Universal amamos muito você. Tudo que Ele precisa é que você se entregue, que você se renda, que você obedeça esse chamado, obedeça esse convite, de você se entregar, de você se render, porque se você obedecer, você também terá o privilégio e a alegria de conhecer a Deus. Bom, Carlos, começar por você, já que você está com o microfone, como é que está hoje? Muito Primeiro bem, dentro de você, né, tá Carlos? Bem, paz. O senhor sabe, bicho, quando eu recebi o Espírito Santo, eu saí daqui correndo, abracei. Quando eu chego em casa, que eu tinha feito obedecido o que o homem de Deus disse, tinha feito o verdadeiro sacrifício. Quando eu chego em casa, a minha mãe pergunta porque tinha os compromissos, que eu tinha resolvido, cadê? Eu só, está na mão de Deus. A minha mãe falou, você está doido. Ficou maluco. Já foi chamado de doido, de Já cara. foi chamado de maluco. Começou o batismo de fogo, né? Maluco, aí ligou para minha família, ligou, teu irmão ficou Doido. Aí eu disse, não, fique tranquilo, que Deus vai suprir. E supriu, tudinho. Então, dentro de mim hoje tem a paz, hoje tem um paz, tranquilo, casado hoje, feliz. Vocês se conheceram? Continuou na terapia, Continuo. buscando? Essa é a pergunta, né? Continuou buscando. Aí eu recebi o Espírito Santo e o pastor me encomendava a terapia. Eu disse, não, eu acho que eu já sei.
já sei como é um relacionamento, eu não vinha para terapia. Vinha toda reunião, só não vinha para terapia do amor, né? Aí tanto o pastor tocasse, eu vou lá também. Aí comecei a vir para terapia, vim aprendendo tudinho direitinho, toda quinta-feira, perseverando tudinho direitinho. Aí comecei a aprender um amor inteligente. O amor inteligente. aqui, na terapia. Conheci a Elza na terapia. Tanto que eu vinha um horário, ela vinha outro. Eu vinha num horário da manhã e ela vinha outro horário, diferente do meu. Vinha outro horário diferente do meu. Então, aos olhos humanos era impossível, porque eu vinha um horário que era de manhã de 9 horas e ela vinha outro horário. Então a gente... Como é que é? E Deus formou o nosso encontro. Deus providenciou o encontro. Como é que foi, Elza? Depois do Espírito Santo, conheceu ele, como é que foi? Então, aí eu já fazia a terapia, né? Porque como eu queria quebrar maldição familiar na vida amorosa, então o meu coração ele foi começando a se abrir, né? Aí o que acontece? Só que eu comecei a desvencilhar coisas em mim para poder ter espaço para um relacionamento. Porque até então a gente fica como se fosse uma pessoa egoísta, né? Mesmo sendo solteiro, só que a gente tem complexos dentro de nós nessa questão, mesmo sendo de Deus. Então eu fui começando a me desfazer e a orar a Deus que a pessoa que Deus fosse me dar, eu já não ia fazer mais o que eu fazia antes, porque eu já estava diferente. Então eu fui aprendendo, porque querendo ou não ter o nosso ego, né? De como a gente quer ser. Então eu fui começando deixando por mim mesma, de ser egoísta, né? De focar tanto na vida financeira e me entregar na terapia, fazer os votos na terapia. Uma vez que você já tinha priorizado o espiritual, já tinha o Isso. Espírito Santo. Vocês estão juntos há quanto tempo? Hoje, na verdade, nós nos conhecemos com 10 meses, casamos... 2 meses? 10. Ah, 10 meses. 10 meses. Casamos e hoje a gente já tem 5 meses de casado. 1 ano e 3 meses juntos, entre Isso, namoro e e casamento. graças a Deus, tudo que a gente aprendeu e vem aprendendo na terapia é prática na nossa vida e não tem nem sombra de relacionamentos passados. E a gente procura sempre agradar um ao outro para que não venhamos ter briga, porque a gente sabe que isso faz mal para a gente. Tá feliz, então? Muito feliz e completa. Carlos, e aí? Muito feliz. Tá? Muito feliz e completo hoje. Agora, vamos falar assim a importância de priorizar Deus, que é desde o começo que a gente está ensinando, né? A importância de priorizar Deus. Você vê que bacana. O Carlos, ele era extremamente mulherengo. Extremamente mulherengo. Quando ele priorizou Deus, Deus passou a ser o tudo dele, o tesouro dele. A Elza, ela era extremamente egoísta, né, Elza? Egoísta. Ela teve um relacionamento 5 anos que deu errado, se tornou egoísta, só pensava em prosperidade. Mas quando Jesus entrou, tudo mudou. Então Jesus entrou no Carlos, o Espírito Santo entrou na Elza, transformou o interior deles. Então quando isso acontece, o Carlos não tinha ficado com feridas, mas ele era um homem mulherengo. E a Elza tinha ficado com feridas, tanto é que ela tinha um trauma, ela tinha um medo de um novo relacionamento. Mas hoje, depois que a Elza se libertou e conheceu o Espírito Santo, depois que o Carlos se libertou e conheceu o Espírito Santo, eles ficaram totalmente curados dentro. Então eles já estavam prontos para um relacionamento agora com Deus. E o bacana é que o relacionamento deles com Deus precisa ter a continuidade na terapia, né? Porque eles estão 10 meses só juntos. Namoraram 10 meses e estão 6 meses, 5 meses casados. Estão 5 meses casados. Então a terapia é importante porque continua ensinando agora, né? Porque agora é uma nova jornada. E a terapia continua ensinando o casal, né? E ver que eles dão valor a isso, né? Eles dão valor a isso. Não, a gente casou, não acabou. Vamos continuar porque a gente precisa estruturar agora esse novo relacionamento, né? Isso é que é importante dessa pessoa entender, né? Só uma coisa. Pode falar. Então, quando acontece da gente, por força maior, né, de não poder vir na terapia,
como já aconteceu 3 vezes seguidas de não poder vir na terapia, a gente viu diferença dentro de casa. Atrito, né? Eu fiz, não dá não para ficar fora da terapia, não. Então, a gente permanece firme, e cada vez que a gente aprende uma coisa, que a gente pratica, é mais forte do que a anterior. Que bom. Eu quero chamar a sua atenção, porque você deve sempre participar da terapia do amor presencial, tá bom? Deus abençoe vocês. Você sempre pode participar da terapia do amor toda quinta-feira, 6h30 da manhã, 9 da manhã, 11h30, 3 e 7 da noite. Sempre esses horários da terapia do amor, 6h30, 9, 11h30 e 3 da tarde e principalmente 7 da noite. Vamos ficar de pé aí na sua casa, chegue perto da sua TV, do computador, do rádio, chega perto aí do celular. Agora sim você pode dar a mão para o seu marido, abrace o seu marido, abrace a sua esposa, abrace o namorado, a namorada, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos por todos os casais de namorados, noivos, amaziados, marido e mulher, que o Senhor venha visitar os casais, que o Senhor agora penetre nessa esposa, que o Senhor penetre nesse marido, que o Senhor venha agir dentro do casal, que o Senhor venha tirar de dentro desse homem a amargura, tirar de dentro desse homem a tristeza, tirar de dentro desse homem a mágoa, tirar de dentro desse homem o ódio, o pensamento de vingança, que o Senhor venha apaziguar esse coração, que o Senhor venha, meu Deus, limpar esse coração desse homem de todas as feridas, meu Pai. Nós pedimos isso em concordância com a oração feita pelas mulheres, que a minha esposa, eu ligo com ela aqui, essa oração por todas as esposas, meu Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Senhor, Tu conheces o que está no interior dessa mulher, meu Deus. Meu Senhor amado e querido, são tantas as dores que só o Senhor pode curar, meu Pai. Senhor, talvez nem ela mesma consiga enxergar a cura dessas feridas, mas para o Senhor nada é impossível, meu Deus. Talvez ela olhe para o marido e não consiga enxergar nele um novo homem, mas para o Senhor nada, absolutamente nada é impossível. O Senhor pode transformar esse homem, o Senhor pode transformar esse casamento, o Senhor pode transformar essa mulher, transformar ela de uma mulher nervosa para uma mulher mansa, Senhor. O Senhor tem esse poder, se tão somente ela deixar, se tão somente ela se humilhar diante de Ti. Meu Deus, faz aquilo que até agora nós não conseguimos fazer, Senhor. A Tua palavra diz que o Teu Espírito convence, meu Pai. O Teu Espírito é quem convence o ser humano. Então convence essa pessoa agora do que ela precisa mudar, do que ela precisa, Senhor, mudar no seu interior, para ser para o Senhor uma nova mulher, para ser para o Senhor um novo homem, e assim conseguirem, Senhor, vencer dentro desse relacionamento, salvar esse casamento, blindar esse casamento, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que todos estejam abençoados, que o cordão de 3 dobras, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a totalidade do Senhor esteja dentro dessa pessoa que pode até estar só no que se refere a ter um marido, uma esposa, mas que o Senhor agora entre nessa pessoa e ela tenha consciência de ter vida com o Senhor, e que essa esposa, meu Deus, movida pelo Teu Espírito, esse marido movido pelo Teu Espírito, tenha a sabedoria para se manter no casamento, para se manter na verdade, na justiça, para que esse casamento em tudo
seja para glorificar o nome do Senhor. Ah, meu amigo, você que tem algo contra a esposa, peça perdão no ouvido dela. A senhora que tem algo contra o marido, peça perdão no ouvido dele. Diga aí para sua esposa que você a ama. Diga aí para o seu marido que você o ama. Pode falar aí agora. Beije a sua esposa, beije o seu marido, beije a sua namorada, beije o seu namorado. Em o nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados. A bênção de Deus, a bênção do céu, a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a bênção de você ter em você esse cordão de 3 dobras que é a Santíssima Trindade. Sejam todos abençoados agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha, eu quero chamar a sua atenção para que você, uma vez que você entendeu o que foi ensinado, você entendeu o que foi falado, que você pratique tudo que foi ensinado. Porque está escrito que a pessoa ouvindo a palavra, mas ela não coloca em prática, então vem o maligno e rouba o que foi ouvido, que foi plantado, semeado. Então coloque em prática tudo que você ouviu, tá bom? Nós vamos fazer a oração final daqui um pouquinho. Antes, eu quero chamar a sua atenção, porque você pode trazer para si o compromisso de manter a obra de Deus. Você pode trazer para si esse compromisso. Está escrito bem claro que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então você pode trazer para si esse compromisso de manter a obra de Deus. Você pode procurar uma Universal perto de você, perguntar para o pastor quanto é a despesa de aluguel, ou a luz, ou a conta de abastecimento de água, e você assumir para você esse compromisso. Ou então ainda de nos ajudar, nós estamos construindo a Catedral da Igreja Universal de Brasília, aonde você pode nos ajudar fazendo uma oferta generosa, e você pode nos ajudar na construção da Catedral de Brasília, que será usada para ganhar milhares e até milhões de almas. Com certeza você, sendo generosa, sendo generoso em honrar a Deus, com certeza Ele irá honrar grandemente você. Ele irá suprir todas as tuas necessidades. E se você tiver disposição de fazer uma oferta com R$100 ou mais de 1.000, mais de 500, mais de 200, R$100 ou mais, você vai receber esse livro. A terra vai pegar fogo. A terra vai pegar fogo. Esse livro é o novo lançamento da Igreja Universal, o livro do Bispo Renato Cardoso. Você pode fazer uma oferta com R$100 ou mais, o livro não custa R$100. Se você quiser, você pode entrar na Arca Center e você vai adquirir o livro por um valor bem menor. Mas aí você está adquirindo o livro, você não está honrando a Deus. Então, se você tiver essa disposição, se o Espírito Santo falar com você, e você tiver a disposição de honrar a Deus com uma oferta com R$100 ou mais, então vai aparecer aí na tela as contas bancárias que você pode fazer essa transferência ou essa doação. Pelo Bradesco, pela conta do Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, ou ainda pelo universal.org/doar. universal.org/doar. Você pode fazer a sua oferta. Também tem o SMS, que você pode fazer enviando uma mensagem para o número 284 53 com a palavra doar. 284 53 com a palavra doar. Faça aí a sua doação, faça agora a sua oferta. Tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. Você estará ajudando que a igreja continue com as portas abertas e estará nos dando condições para que essa programação, o Santo Culto em seu lar, continue chegando até a sua casa e até tantas pessoas que têm sofrido e que têm chorado. Você também pode fazer a sua oferta de uma maneira diferente. Você pode pegar os dízimos, as primícias, as ofertas, colocar no meio da sua Bíblia
no meio da Bíblia e procurar a Universal perto de você e ali entregar a sua oferta e ali entregar os seus dízimos. E se você fizer a oferta por transferência ou doação, imprima o comprovante, coloque no meio da Bíblia e você vai entregar no altar, certo? Vamos ficar de pé, vamos fazer a nossa oração final. Gostaria que você pegasse nas suas mãos tudo que você tem para abençoar. Nome da família, roupa, foto. Vamos fazer a oração final. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor visite todas as pessoas que têm apresentado as primícias ao Senhor diante do altar, todas as pessoas que têm te honrado com ofertas, com votos, com sacrifícios, pessoas que têm sustentado a tua obra, pessoas que têm mantido a tua obra. Como essas pessoas, elas têm mantido a tua obra, que o Senhor venha mantê-las em pé, mantê-las protegidas, mantê-las guardadas, mantê-las em paz. Nós determinamos que todos que têm te honrado sejam grandemente abençoados e todos sejam também honrados, essa pessoa e toda a família. Abençoamos a água, abençoamos as pessoas representadas pelos objetos, que essa pessoa permaneça na fé e permaneça fiel. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, você e a família, não somente hoje, mas hoje, amanhã e sempre. E os que creem digam assim seja, e graças a Deus. Você é a própria bênção. Fique com Deus.